Olá pessoal, hoje a nossa aula é de matemática e vamos falar sobre grandezas e proporcionalidade. Habilidades: compreender a ideia de proporcionalidade direta e inversa com relações e interdependência e expressar a interdependência entre grandezas por meio de funções. Vamos imaginar. Você vai ao supermercado. Chega na padaria e pede 3 metros de mussarela. 3 metros de mussarela. O que será que o atendente iria falar para você? Aqui vendemos a mussarela em gramas ou em quilos e não em metros. Ao comprar ou pedir algo, precisamos ter atenção na unidade de medida do mesmo. No caso, a mussarela é só em gramas ou em quilos, não se vende em metros. Imaginamos também, você vai ao posto de combustível. Fala para o frentista colocar 15 quilos de gasolina. 15 quilos de gasolina? O que será que o frentista irá falar para você? Aqui vendemos o combustível por litros e não por quilos. Então, ao comprar ou pedir algo, precisamos ter atenção na unidade de medidas do mesmo. Tome nota. Qual é o sistema de medida do alimento mussarela? Mussarela, o sistema de medida dele é de gramas ou quilos. E qual é o sistema de medida do combustível? Sistema de medidas de capacidade, que é em litros. Grandeza. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas. Entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado. As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Alguns exemplos de grandeza são volume, massa, superfície, comprimento, capacidade, velocidade, tempo, custo e produção. Então, a grandeza da mussarela é massa e a grandeza do combustível é capacidade. É comum ao nosso dia a dia situações em que relacionamos duas ou mais grandezas. Grandezas relacionadas. Vamos pegar o exemplo da mussarela, que são as gramas e o valor pago por elas. Se eu falar que 100 gramas de mussarela custa R$ 3,50, 200 gramas, R$ 7,00. 300 gramas, R$ 10,50. Continuando, 1.000 gramas, R$ 35,00. Se aqui essa grandeza ela aumenta 100, 200, 300, 1.000, está aumentando desse lado, e a outra grandeza relacionada está aumentando também, elas estão na mesma direção as setas. É uma grandeza relacionada com a grama versus valor pago, dizemos que é uma grandeza diretamente proporcional, que elas uma aumenta, a outra aumenta. Então, maior quantidade de mussarela, maior seu valor a ser pago. Outro exemplo de grandeza diretamente proporcional é o combustível, que podemos relacionar o combustível, os litros desse combustível, com o valor a ser pago. 10 litros de combustível, vou pagar R$ 40,00. 9 litros de combustível, R$ 36,00.
5 litros de combustível, R$20. Assim, continuando, então 1 litro de combustível eu vou pagar R$4. Aqui observe que o número maior é o 10, então está aumentando para cima. E esse lado também está aumentando para cima. Então, as duas grandezas relacionadas é o litro versus o valor pago, que também é uma grandeza diretamente proporcional, que as duas estão subindo juntos. Menor quantidade de combustível, menor seu valor a ser pago, que é uma grandeza também diretamente proporcional. No caso, o gramas e o valor, as duas setinhas estão o quê? Descendo. A ponta da seta vai para o maior número, 1000 é o maior, então desce. 35 é o maior, também desce. Combustível e valor pago. A seta sobe, a ponta da seta para o maior número, que é o 10, a ponta da seta para o maior número, que é 40. Se as duas setinhas estão descendo e as duas setinhas estão subindo, são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade, que é as grandezas diretamente proporcionais. E eu multiplico elas em cruz. O exemplo aqui, vou fazer 100 vezes o 7 e 200 vezes o 3,5, que dá, no caso, um valor de 700, a multiplicação em cruz. Nesse caso aqui, vou fazer 10 vezes o 36 e 9 vezes o 40, que vai dar o mesmo valor, 360. Exemplo 1. Um automóvel está movendo-se a uma velocidade de 60 km por hora e percorre 240 km em determinado período de tempo. Pergunta: quantos quilômetros percorrerá a uma velocidade de 90 km por hora? Na verdade, eu tenho que ver as duas grandezas relacionadas nesse exercício. Podemos observar que a grandeza velocidade e a grandeza deslocamento. Então, o exemplo fala que 60 km por hora ele percorre 240. E ele quer saber uma velocidade de 90 km por hora, quanto ele vai percorrer. Então, a gente vai colocar como x, que é o valor que a gente vai calcular. 60, 90, o maior valor é o 90, então a setinha desce. Então, vamos entender o exercício. Se eu tenho uma velocidade de 60 km por hora, eu tive um deslocamento de 240, se eu tiver uma velocidade de 90 km por hora, eu vou percorrer o quê? Mais, num determinado tempo, porque ele fala num determinado período de tempo, então é os dois. Menor velocidade, menor deslocamento. Maior velocidade, maior deslocamento. Então, aqui a setinha também desce. Se as duas setinhas estão na mesma direção, na grandeza diretamente proporcional. Então, eu multiplico em x. 60 vezes o x e 90 vezes o 240. Então, como que fica? 60 vezes o x igual 90 vezes 240. 60 vezes o x vai ficar 60x. 90 vezes 240 vai ficar 21.600. O 60 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. 21.600 dividido por 60, então ele vai andar 360 quilômetros.
Exemplo 2. Uma costureira gasta 1,40 m de tecido na confecção de uma bermuda. Caso ela queira confeccionar 5 bermudas, quantos metros de tecido serão gastos? Bom, as duas grandezas relacionadas, quem pode ser? A bermuda, a quantidade e o tecido em metros. O que o exercício fala? Que uma bermuda, ela gastou 1,40 metros. E ela quer quantas bermudas agora? Quer 5. Então, aqui eu vou colocar o X. Vamos entender o exemplo. Se uma bermuda, ela gasta 1,40, 5 bermudas, ela vai gastar o quê? Mais tecidos. De 1 para 5, a setinha vai descer, porque o 5 é o maior. De 1,40 para mais, que a gente viu que se é 5 bermudas, preciso de mais tecido. A setinha também vai descer. Se as duas setas estão na mesma direção, uma grandeza diretamente proporcional. Multiplico em x. 1 vezes o x, x, igual 5 vezes 1,40. 5 vezes 1,40. Multiplicando fica 7 metros. Vamos imaginar que esse carro agora está numa rodovia. Ele tem que sair do ponto A de uma cidade e tem que andar nessa rodovia até a cidade B. Então podemos relacionar as grandezas: velocidade em quilômetros por hora e tempo em horas. Se ele está a uma velocidade de 40 km por hora, para ele sair do ponto A para ir no ponto B, ele vai demorar 6 horas. Se ele aumentar a sua velocidade para 60 km por hora, ele vai ir mais rápido, então ele vai demorar menos tempo, 4 horas. Se ele aumentar mais ainda a sua velocidade para 80, ele vai demorar menos tempo, 3 horas. E continuando, se ele aumentar a sua velocidade para 120 km por hora, ele vai demorar 2 horas. Então, relacionando a grandeza e velocidade com o tempo, vemos que essa seta vai para baixo, porque o 120 é o maior número. E a seta desse lado vai para cima, porque o 6 é o maior número. Grandezas relacionadas é a velocidade por tempo. É uma grandeza inversamente proporcional. Uma setinha desce e a outra setinha sobe. Maior quantidade a velocidade, menor o tempo a ser gasto. Outro exemplo de grandeza inversamente proporcional é quando temos que encher um tanque de água. Então, vamos relacionar a grandeza vasilhas, quantidade de vasilhas e capacidade dessa vasilha em litros. Eu preciso de 360 vasilhas de capacidade de 1 litro para encher esse tanque. Para eu ter 180 vasilhas, a capacidade dessa vasilha tem que ser de 2 litros. Para eu diminuir a vasilha para 90 vasilhas, essa vasilha tem que ser maior. Ela tem que ser de 4 litros. Continuando, para eu ter só 60 vasilhas para encher esse tanque, a capacidade dessa vasilha tem que ser de 6 litros. Observando a grandeza de vasilhas, a seta vai subir, porque o 360 é maior. Agora, a capacidade de litros sobe ou desce? Desce, porque o 6 é
maior. Então, as grandezas envolvidas são vasilhas e capacidade dessas vasilhas em litros. São grandezas inversamente proporcionais, porque menos quantidade de vasilhas, maior tem que ser sua capacidade. Grandezas inversamente proporcionais, vemos que quanto maior a sua velocidade, menor a seu tempo. A setinha da velocidade tem que descer e a do tempo tem que subir. No caso, se eu tenho menos vasilha, a sua capacidade da vasilha tem que ser o quê? Maior. Então, vasilhas, a seta sobe e a capacidade em litros vai descer. Vocês percebam que uma grandeza desce e a outra sobe. A outra sobe e a outra desce. Então, são duas grandezas chamadas inversamente proporcionais, quando uma aumenta na medida que delas faz com que a medida da outra seja reduzida na mesma proporção. Em outras palavras, dadas as grandezas A e B, se houver aumento na medida da grandeza A, ocorre a diminuição da medida da grandeza B. Então, elas são inversamente proporcionais. Uma tem que descer, a outra subir. E assim, se uma sobe, a outra tem que descer. E eu vou multiplicar reto. Observando esse exemplo, vou multiplicar 40 vezes o 6 e 60 vezes o 4, que vai dar 240 as duas multiplicações. E aqui vou multiplicar 360 vezes 1 e vou multiplicar 180 vezes o 2, que no caso as duas multiplicações darão 360. O exemplo 1, a distância entre duas cidades é de aproximadamente 200 km. Um veículo com velocidade média de 50 km por hora gastou 4 horas para fazer esse percurso. Caso ele dobrasse a velocidade para 100 km por hora, quanto tempo seria gasto? No caso, as suas duas grandezas desse exemplo é velocidade em km por hora e tempo em hora. Se a velocidade é de 50 km por hora, ele gastou um tempo de 4 horas. Agora, se a sua velocidade fosse de 100 km por hora, quanto tempo ele gastaria? Então, eu vou colocar X porque eu não sei. A velocidade 50 e 60, a setinha vai descer? Estão entendendo o exercício. Se uma velocidade menor de 50 km por hora, eu demoro 4 horas nessas duas cidades, até chegar à segunda cidade, e se eu for mais rápido, uma velocidade de 100 km por hora, eu vou demorar menos tempo. Se o X é menos, a setinha vai subir. Se uma setinha desce e a outra sobe, grandeza inversamente proporcional. Então, eu multiplico reto. Então, eu vou multiplicar 100 vezes o x e 50 vezes o 4. Calculando, 100 vezes o x, 100x, igual 50 vezes o 4. 100 vezes o x, 100x, igual 50 vezes o 4, 200. O 100 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 200 dividido por 100, igual 2 horas. Exemplo 2. Pedro precisa realizar sua festa de aniversário e, para isso, irá comprar 30 latas de refrigerante com capacidade de 200 ml cada uma, no intuito de evitar desperdício.
Caso ele opte por comprar latas de 600 ml, quantas ele deverá comprar? No caso, as duas grandezas relacionadas no exercício é latas, que é a quantidade, e capacidade em ml dessas latas. Então, temos 30 latas de refrigerante com uma capacidade de 200 ml. E se ele for comprar tantas latas de refrigerante com capacidade de 600 ml? No caso, a seta da capacidade vai descer, porque o 600 é maior. Se ele tem 30 latas com capacidade de 200 ml, se ele aumentar o tamanho da lata, ele vai precisar de menos lata. De menos lata para 30, a setinha vai subir. Se uma setinha sobe e a outra desce, grandeza inversamente proporcional. Então, a gente multiplica reto. 600 vezes o x e 30 vezes o 200. 600 vezes o x igual 30 vezes o 200. 600x igual 30 vezes o 200, 6.000. O 600 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 6.000 dividido por 600, eu vou precisar de 10 latas de 600 ml para a festa de aniversário de Pedro. Responda. A altura de uma pessoa está relacionada à sua idade? Será que a altura de uma pessoa está relacionada com a idade dela? Será que quando a pessoa tem 1 ano, ela tem 0,5 metros? Quando tiver 2 anos, ela vai ter 1 metro? E quando ela tiver 3 anos, ela vai ter 2 metros? 4 anos, 3 metros? E assim por diante? Não. Por quê? A relação de anos, idade da pessoa, não tem nada a ver com a altura dela. Temos criança de 1 ano com uma altura, temos criança de 1 ano com outra altura, temos crianças de 4 anos com uma altura e outras de 4 anos com outra altura. Então, não se relaciona essas duas grandezas. Uma grandeza não depende da outra para aumentar ou diminuir, e chamamos de grandeza não proporcional. Outro exemplo de grandeza não proporcional é a massa de uma pessoa com a sua altura. 1 metro, 5 quilos. Quando a pessoa tem 2 metros, ela tem 10 quilos. Quando a pessoa tem 3 metros, ela tem 15 quilos. Quando a pessoa tem 4 metros, ela tem 20 quilos? Não, essa grandeza não depende da outra grandeza. Também é uma grandeza que não depende de uma outra para aumentar ou diminuir. E essas grandezas são chamadas de grandezas não proporcional. Bom estudos e fiquem com Deus.